Olá, meus amigos, muito bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Saúdo a todos, então os nossos amigos, nossos irmãos e irmãs que estão aí do outro lado da tela assistindo conosco mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, podendo entrar na sua casa, podendo então falar da Palavra de Deus com você, daquilo que Deus tem preparado para nós nesses dias em que estamos confinados. Esse é o modelo que nós temos utilizado para conseguir então alcançar a você, para que você não fique então sem esse momento especial de estudar a lição. É uma alegria poder então estar mais um sábado. Eu estava até pensando ontem como o tempo passa rápido. Esse aqui já será a 7ª transmissão que a gente está fazendo. Fizemos Daniel 11, Daniel 12, agora já estamos na 5ª lição da Escola Sabatina. O tempo realmente está voando, isso é bom. Por um lado, né, graças a Deus que está passando tudo muito rápido. Em breve nós veremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus. Nós temos a alegria aqui conosco nessa manhã de ter dois amigos aqui conosco para desfrutar e para dividir daquilo que Deus tem falado ao coração deles. Nós temos aqui o nosso pastor Camacho, que está aqui conosco hoje. Ele demorou para vir, né, pastor? Mas chegou a hora, né? É isso aí. Tem um tempo. Queria que o senhor desse aí um alô pro pessoal, bom dia aí. E aí, pessoal, espero que todos estejam muito bem, que Deus abençoe profundamente a todos vocês. Vamos passar alguns momentos juntos aqui na lição da Escola Sabatina e daqui a pouco no sermão também. E espero que você cresça bastante no conhecimento da Palavra de Deus. Amém. Obrigado, pastor. Os irmãos devem ter percebido que a gente está sempre tentando trocar as pessoas exatamente para que tenhamos essa diferenciação de ideias. Porque senão fica uma pessoa apenas ou duas pessoas sempre falando, fica sempre o mesmo discurso. Então a gente está sempre tentando trazer pessoas novas exatamente para poder ter essa diversidade de ideias que é muito importante na nossa compreensão da Palavra de Deus. Temos aqui hoje também o Val. Val demorou também para vir, né, Val? Val é professor de Escola Sabatina aqui na nossa igreja, ancião da Igreja Central de Campo Limpo, e hoje está aqui conosco então para poder então dividir daquilo que Deus tem falado com ele também. Dá um alô para o pessoal também, Val. Seu bom dia. Eu agradeço a você pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E um bom dia para os meus amigos, meus colegas de trabalho. E é um prazer estar aqui participando desse estudo da Palavra de Deus. E estou feliz por estar aqui com os meus amigos e feliz por estar transmitindo aqui a Palavra de Deus junto com vocês. Que Deus nos abençoe nesse dia, abençoe vocês e as suas famílias. Muito bom, gente. Você sabe que nós temos pessoas de vários locais assistindo, né? Queria dar um abraço a todos aí. Tem amigos aqui de São Paulo, tem amigos de outras igrejas, né? Tem pastores de outras igrejas assistindo também conosco. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso estudo. Temos pessoas de outros estados também que têm mandado seus comentários aí, que estão acompanhando. Realmente é uma alegria para nós poder estar desfrutando e levando para vocês uma alternativa. Na verdade, isso aqui é uma alternativa ao estudo da Palavra de Deus, né? Não é algo oficial da igreja, mas é algo que a Igreja Adventista aqui de Campo Limpo está fazendo exatamente para poder dar uma alternativa para você ter então acesso a esse material que nós temos estudado. Nós vamos nesse momento então fazer uma oração e nós vamos então entrar no estudo da Palavra de Deus. Quero aproveitar então a presença do pastor aqui hoje e pedir por favor, pastor, que o senhor dirija a oração nesse momento para nós. Oremos. Santo Pai, que o teu poderoso Espírito atue em cada um de nós que vamos partilhar a lição da Escola Sabatina com sabedoria dos altos céus, e que o mesmo Espírito atue de maneira especial no coração dos ouvintes para que aceitem e tenham o desejo de colocar em prática na vida. Em nome de Cristo, amém. 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 Lição da Escola Sabatina é algo muito importante na vida de todo cristão adventista do sétimo dia. E se você não é um cristão adventista do sétimo dia, saiba que esse material ele é fenomenal, ele é fantástico para o estudo da palavra. E é o que nós iremos fazer nesse momento. Iremos fazê-lo com base na temática Sola Escritura. Sola Escritura. Esse é um conceito que vem da Reforma Protestante. E só uma breve introdução aqui da lição, antes de passar então os comentários para os nossos amigos. Como que surgiu esse conceito, né, pastor, de Sola Escritura, Val? A igreja dominante na época era a igreja católica romana, apostólica romana. E a igreja apostólica romana, ela tem como por hábito colocar tanto a Bíblia quanto a tradição no mesmo pé de igualdade. Então veio a Reforma Protestante exatamente dizendo o seguinte: olha, somente as Escrituras, por isso sola Escritura, que é uma palavra que vem do latim, né? Então ela tem esse conceito de somente as Escrituras. Por que somente as Escrituras?
não as tradições. Somente as escrituras que têm supremacia sobre a vida de todo cristão. Mas saibam que não é somente esse conceito que tinha na Reforma Protestante. Tinham 5 conceitos, só a escritura, que é somente as escrituras, mas tinha também somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Então esses eram os 5 pilares que tiveram ali que nortearam, né, a Reforma Protestante, para então trazer de volta a supremacia que a Bíblia deve ter na vida de todo cristão. Então é baseado nisso que a lição então da Escola Sabatina trabalhou os conceitos, porque só a Escritura, muita gente às vezes acha que é simplesmente um conceito da Reforma Protestante, ou às vezes alguém fala, é um slogan, né, da Reforma Protestante, mas é muito mais que isso. É um conceito de como aceitar a Bíblia e como estudar a Bíblia por si mesmo, cada cristão, para que então tenha o conhecimento de Deus. Então, baseado nisso, então, essa breve introdução que eu fiz aqui de só a Escritura, eu queria ler um texto bíblico e passar então o comentário para os nossos amigos. Vamos lá. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6, que diz o seguinte. Se você quiser acompanhar, senão eu vou ler aqui para você, você pode acompanhar apenas ouvindo. Diz assim, olha, Paulo, então, escrevendo, ele está dando uma reprovação aos irmãos de Corinto, e ele diz o seguinte, essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, porque eles tinham uma divisão. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, e Paulo falou assim, olha, eu vou explicar para vocês direitinho o que está acontecendo aqui. Que por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. O que Paulo queria que os irmãos de Corinto aprendessem e nós aprendêssemos hoje também. Não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho isso. Como esse princípio de sola Escritura nos ajuda a não ultrapassar aquilo que a Bíblia diz. E o que significa exatamente ultrapassar a Bíblia, né? E eu queria também que vocês comentassem um pouquinho como que a Bíblia realmente, ou se a Bíblia realmente pode ser o meu único guia. Gostaria agora de deixar vocês à vontade, quem quiser ser o primeiro, fica à vontade. Ó, pastor, fica à vontade. Aos mais velhos primeiro e agora? Vamos tirar 2 ou 1 aqui para ver quem é mais velho aqui, não? Vamos tirar para isso? Sou eu mais velho. Então vamos lá. Vou começar então. O que significa essa questão de ultrapassar? Não ultrapassar o que está escrito. Não ultrapassar o que está escrito nas Escrituras. A gente pode usar, nós podemos usar várias fontes como instrumento como guia de instruções, como dicionários, histórias, né, arqueologias, e tem muitos meios que nos trazem boas informações, nos dá mais conhecimento, enriquece os nossos conhecimentos. Mas a Bíblia, nós podemos até, acho que eu troquei essa pergunta aqui, né? Não, essa mesmo. Mas nós podemos usar até todos os instrumentos, mas a Bíblia, se houver alguma divergência, algum conflito, algum atrito entre o assunto que está sendo comentado, a nossa escolha, a Bíblia, ela tem que ser, nós devemos optar pela Bíblia. A Bíblia tem autoridade maior. A Bíblia é a autoridade. A Bíblia está acima de todas aquilo que nós buscamos, buscamos as fontes de conhecimentos. A Bíblia sempre acima. Quando aquilo que nós buscamos adquirir conhecimentos começa a ultrapassar a Escritura, nós deixamos a Bíblia e buscamos algo fora da Bíblia, aí já está, nós como cristãos já não aceitamos isso. A Bíblia ela funciona como uma lupa para nos direcionar a Cristo, para nos fazer semelhante a Jesus. E ela é a autoridade máxima. Muito bom. Então, pelo que o Val falou aqui, não há problema, pastor, a gente usar de repente um dicionário bíblico, uma concordância, a própria história, a arqueologia, né? Então, nesse sentido, como que a Bíblia pode ser meu único guia? Mesmo utilizando essas outras coisas, como é que eu posso fazer da Bíblia efetivamente meu único guia? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos tomar muito cuidado com a fonte de pesquisa que nós vamos fazer sobre a Bíblia. Isso é muito sério, porque eu posso pegar um comentário totalmente secular de uma pessoa que até certo ponto está no limite entre o ateísmo, o panteísmo, entre outras coisas, e o cristianismo,
e me valer desse comentário e fazer uma visão distorcida do que a Bíblia disse. Então, por exemplo, os melhores comentários para que nós entendamos com mais profundidade a Bíblia são os comentários que levam para o lexo, que são os comentários de grego e hebraico, onde você analisa simples e puramente, sem comentários adicionais, a etimologia da palavra. O grande problema do Ival é que quando eu me valho de alguns comentários sobre os textos bíblicos, eu posso me deixar levar pelas ideologias dos comentaristas. E isso pode ser um problema. Por isso, eu tenho que tomar bastante cuidado onde eu tenho minha fonte de informações sobre o texto bíblico. Por isso que, obviamente, é sempre bom nós caminharmos em informações em que esses comentaristas giram em torno de contextos aceitáveis do momento bíblico, em que refere-se à Bíblia. E que esses comentaristas, esses articuladores e também articulistas separadamente, estejam numa linha muito semelhante àquilo que é aceitável do contexto teológico. Porque senão eu vou a caminhos totalmente diferentes do que a Bíblia está dizendo, só porque foi um comentarista. Então isso tem que se tomar bastante cuidado. Por isso, a Bíblia ela é a única fonte para cada um de nós. Agora, como você disse, ela é o meu único guia para todos os contextos da minha vida? Sim, ela é meu único guia, ela é perfeita. Lógico, eu posso não entender uma palavra ou um versículo dentro de um contexto, e aí eu vou procurar um tipo de ajuda. Mas ela é o meu único guia de regra de fé e prática. Muito bom, pastor. Então veja só, eu posso fazer um comentário da Bíblia se eu quiser. Posso, não posso? Tá, mas olha que valor que vai ter isso. Isso que o pastor falou, né? Para agregar, isso é muito importante. Então quando o pastor citou essa questão do léxico, é bem importante porque ela vai na língua original, vai na palavra original. E isso que nós estamos querendo dizer com não ultrapassar o que está escrito. Porque senão eu começo, o autor escreveu isso. Mas será que ele não queria dizer aquela outra coisa e tal? Aí, meus queridos irmãos, a gente vai voltar exatamente ao que nós tínhamos antes da Reforma Protestante. Que é exatamente começar vou usar até uma expressão aqui, mas florear, né? Colocar alegorias ao que o texto bíblico não quer. Aquela palavra não era aquilo. E olha, o que mais nós temos visto por aí são pessoas que levam essas alegorias para o púlpito. Então, por exemplo, olha, eu acho que naquele momento que Sansão estava fazendo aquela situação, mas peraí, como assim você acha que Sansão... Você estava lá, você perguntou para Sansão, Sansão escreveu um livro falando do que ele queria, a intenção dele, é muito perigoso. E isso é ultrapassar aquilo que está no texto bíblico para tentar dar uma informação que ninguém precisa. Aquilo que precisa está escrito. Aquilo que eu floreio, como disse muito bem o Du, pode ser uma faca de dois gumes. Ok? Exatamente, muito importante esse comentário. E assim, por isso que a gente, voltando aqui ao que a lição está falando, é só a Escritura, ou seja, somente a Bíblia. Posso me valer de outros comentários, dicionários, etc? Sim, desde como o pastor falou, e que eles caminhem para aquilo que a língua originalmente queria dizer, e não para aquilo que o autor do comentário queira interpretar. Porque se quiser interpretar, aí eu tenho uma volta em um, eu tenho outro, o pastor. Bom, existem hoje, deve existir muito mais, mas há pouco tempo atrás existiu uma pesquisa mostrando que existem, em média, no mundo, 32 mil denominações diferentes. O que isso é? Exatamente o que nós estamos falando. Interpretação diferente do texto bíblico. O floreamento, o que eu penso, o que eu acho, o que o autor escreveu particularmente. E nós temos hoje essa grande Babilônia de ideias. Né? Exatamente. Vou utilizar uma frase do pastor Bulhão, que ele tem uma frase que ele dizia assim, a Bíblia funciona como nós, seres humanos, com relação à Bíblia, às vezes utilizamos como cores. Você pega, eu pergunto aqui para vocês, para nós três que estamos aqui, eu pergunto para o pastor Camacho, que cor é a sua camisa? Aí o Du fala assim, é branca.
eu acho que é branca. Aí eu vou lá, leio a Bíblia e eu acho que é branca. Aí eu pergunto para mim, eu acho que é vermelha. O William, que está ali, no estúdio ali, ele fala, eu acho que é preta. A Bíblia, a interpretação da Bíblia aos nossos olhos, sem a orientação do Espírito Santo, acontece da mesma forma. Eu vou na Bíblia, pego um texto, um verso da Bíblia, leio, e está escrito alguma coisa lá. Por exemplo, esse verso que nós lemos, que o Du leu aí, o que você entende, o não ultrapassar, o que Paulo quis dizer. Eu vou lá e eu acho que ele está falando, é isso daqui. Aí o Du tira a sua conclusão. O pastor tira dele. O William ali tira a conclusão dele. Aí chega no momento, vai ter esse verso aqui, que nós acabamos de ler, ele vai ter um monte de significado. Sim. E aquilo que ele quer dizer não apareceu ainda. Não apareceu. Fica no eu acho. No eu acho. Eu acho, exatamente. Bom, vamos avançar então um pouquinho. Vamos falar um pouquinho agora sobre a unidade das Escrituras. Outro ponto muito importante nesse conceito de só a Escritura é o conceito de que a Bíblia ele é um livro único. Isso é muito interessante, porque tem muita gente que fala, o Velho Testamento, porque o Novo Testamento. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão da unidade das Escrituras, a importância disso para a nossa fé e quais os problemas que nós enfrentaríamos se a Bíblia não fosse um livro que tivesse uma unidade. Ou seja, se cada autor tivesse falado, como o Val explicou, que cada um da sua própria cabeça. Então eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre a importância da unidade das Escrituras para a gente. Vamos lá, meus amigos, por favor. Olha, eu penso que sem unidade a Bíblia não seria a Bíblia. Não tem alternativa. A Bíblia só é Bíblia por causa da unidade. A Bíblia só é Bíblia porque Deus é único. Então isso já é o bojo de todas as coisas. Se eu visse na Bíblia uma falta de unidade, ela não teria veracidade sobre a minha vida. Porque se eu tenho um ponto, só um ponto que não é unificado com todos os outros pontos, ela perdeu a credibilidade. E se a Bíblia perde a credibilidade, o caráter de Deus perde a credibilidade. Então Deus não é mais Deus, porque Ele mostrou que Ele não é único. E isso é tudo. Sem isso, é impossível você ter a Bíblia como aquilo que Deus quer para a nossa vida. É impossível. Por isso que todos os autores que escreveram, por todas as épocas diferentes e todas as culturas diferentes, mostram que quem conduziu toda a Bíblia tinha uma unidade para ela. Então não tem alternativa. Essa frase do pastor é bem forte, né? Se a Bíblia não tivesse unidade, não seria a Bíblia. Seria um livro, né? Seria um livro, né? E exatamente isso que a Bíblia não é. A Bíblia não é um livro, né? É a palavra de Deus. É diferente. A palavra de Deus. É um conjunto de livros, como a Bíblia quer dizer, um conjunto de livros que tem uma unidade que ninguém tem, que nenhum outro livro tem. Muito bom. Comenta um pouquinho, Val, com a gente sobre essa questão da unidade, porque velho sobre novo, tem muito isso também no meio cristão. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê muitas citações do Antigo Testamento. O Paulo, por exemplo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, no verso 15 a 16, ali ele fala que toda a Escritura é útil para quê? Para o ensino, para a correção, corrigir. Para corrigir. Toda a Escritura ela é útil para isso, para a educação. Quando Paulo está falando que toda a Escritura é útil, é importante salientar que a Bíblia que Paulo estava utilizando ali era o Velho Testamento. Exato. Era o Antigo Testamento, ainda não existia o Antigo Testamento. O Novo. O Novo Testamento. Ele estava usando ali o Antigo Testamento. E Pedro também fala no capítulo 1, 2 Pedro 1, no verso 20. Vamos ver aqui o que Pedro fala aqui. Que nenhuma profecia vem de particular elucidação, né? Homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Ou seja, por que ali fala homens santos?
Ou seja, foi seres humanos que escreveu a Bíblia, homens pecadores como nós, como eu e você, mas foram pessoas que aceitaram o convite de Deus e decidiram colocar as suas vidas à disposição de Deus. Deus pegou essas pessoas, esses homens, e instrui esses homens, inspira esses homens a escrever esses livros, os livros da Bíblia Sagrada. É tanto que a Bíblia, a escritura, esse livro, ele é escrito num período de 1.600 anos. Quando Moisés escreve lá o primeiro livro da Bíblia, a diferença entre João, que escreve o Apocalipse, passa um período de 1.600 anos. Incrível. E a gente percebe como esse livro, ele traz mensagens e não entram em contradição. Por quê? Porque esse livro, ele é um livro de papel como qualquer outro. Mas a diferença de outros livros que é de papel é que esse livro, ele é instruído pelo Espírito Santo. Por trás dele tem a pessoa do Espírito Santo. É a palavra de Deus. Ele é vivo. Por isso que a própria Bíblia diz que ela é viva, né? E ela corta como faca de dois gumes. Ela tem esse poder porque é a palavra de Deus. Muito bom. Questão da unidade, eu queria tocar num ponto aqui que é um pouquinho delicado, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, apenas para deixar claro para os nossos amigos que estão assistindo, né, e estão participando aí conosco, tem várias pessoas aí já mandando seus comentários, para entender um ponto, né? Por que nós, eu digo nós protestantes, né, o adventismo ele vem dessa linha protestante, temos essa Bíblia com 66 livros, né, e os nossos irmãos católicos têm uma Bíblia que tem alguns outros livros, né? Exatamente nesse ponto que nós estamos falando da questão da unidade. Ou seja, por que nós consideramos esses livros como inspirados e eles têm uma unidade, né? E por que a Igreja Católica, então, utiliza outros livros adicionais? Exatamente porque esses livros que foram adicionados ao cânon bíblico, eles não fazem parte dessa unidade. Como o pastor comentou, Yuval, eles não se unem com toda a escritura de forma nenhuma. Então, se você pegar livro, por exemplo, de 2 Macabeus, se você pegar livro de Tobias, Baruque, etc., são livros que contêm doutrinas que não estão em unidade com o restante das escrituras, ou seja, eles estão em confronto. Aí se você pega um texto desse, onde diz lá que você pode fazer oração pelas pessoas que morreram, e você vai em Eclesiastes, você vai em Salmo, você vai no próprio Jesus, que fala que a morte é um sono, e aí você vai ver que a pessoa está dormindo, do que adianta eu fazer uma oração para uma pessoa que morreu? Nada. Mas aí se eu tenho um livro na Bíblia que está dizendo para mim que eu devo fazer isso, a Bíblia deixa de ser única, ela não tem mais unidade. Então é por isso, não é por outra coisa que nós rejeitamos esses livros como inspirados, eles são livros históricos, tem o seu valor para a gente conhecer a época que foi escrito, etc. Mas não como valor inspirado, exatamente por isso, porque não tem essa unidade. Então, não é por mal, não é por nada que a gente não aceita esses livros. Vocês estão confrontando a Igreja Católica. Não, não é isso. É porque simplesmente esses livros contêm doutrinas que eles não fazem parte da unidade, do todo da Bíblia. Por isso que o nome desses livros é apócrifos. Exatamente. Eles Porque não tem como, eles são apócrifos. Apócrifos quer dizer, não dá para ter unidade, está rejeitado totalmente. Se você quiser um pouco mais de informação sobre esse assunto, você manda aí no seu comentário, a gente pode depois mandar para você um material adicional, a gente pode fazer talvez uma live explicando melhor isso, não tem problema se tem alguém que não concorda com essa posição e gostaria de entender um pouco melhor, a gente pode depois se propor a tentar explicar um pouquinho melhor para você. Mas o fato é esse, que esses livros não têm unidade. Se não tem unidade, o pastor falou, deixa de ser Bíblia, né? Deixa de ser um conjunto de livros inspirados por Deus, né? É isso. Vamos para frente então, que a Bíblia, a lição teve bastante coisa interessante para a gente falar. Nós vamos chegar ainda nos pontos aqui bem interessantes para vocês aí do outro lado, tá bom? Vamos lá. A lição falou também, tratou de outro ponto aqui de conceito do sola escritura, que é a clareza das escrituras. A lição chegou ao ponto de dizer que as escrituras podem ser entendidas por adultos e por crianças. Então a Bíblia realmente é um livro claro. Agora, Val, diante dessa afirmação, por que apesar dessa clareza que existe nas escrituras, mesmo no meio cristão, o conhecimento da Bíblia ele é tão baixo ou tem tanta divergência? Nós
nós não conhecemos tudo, né? É comum você ler um texto da Bíblia e não entender aquele texto. Embora Jesus ele fala que a Escritura ela é simples, né? É fácil de ser entendida, mas é comum você ler a Escritura às vezes. Nós podemos, por exemplo, sem unidade, nós podemos ocorrer em erros em interpretação, isolando os textos. Por exemplo, se você pegar um texto da Bíblia para ler, um assunto sobre os mortos, o que vai acontecer o que acontece com a pessoa quando ela morre? Você não vai encontrar na Bíblia um texto que você vai ler do começo até o fim, falando que só o assunto dos mortos. Você não vai encontrar esse texto, um texto que fala sobre isso. Você precisa ler, quando falar sobre esse assunto, você precisa ler o texto inteiro e procurar outras partes, outros textos da Bíblia, outros versos que falam do mesmo assunto. Quando fala da volta de Jesus, é a mesma coisa. Você lê um verso que fala da volta de Jesus, aí você vai colocando outros versos, procurando outros versos que também falam daquele mesmo assunto, aí você vai entender aquele assunto que você está estudando, você vai entender. A Bíblia funciona, por isso que ela é um livro harmonioso, tem uma harmonia diferenciada. Ó, você quer ver uma coisa bem simples, mas bem simples, que me ensinaram quando eu entrei na igreja, o instrutor bíblico disse, falando desse assunto, para a gente não tirar os textos do contexto, porque quando você tem um texto fora do contexto, ele vira um pretexto. Isso é bem conhecido. Mas ele falou o seguinte, olha, você pega aqui um ponto da Bíblia que diz assim, tudo que tem de fazer, fazei-o depressa, não é isso que diz a Bíblia? Aí você lê fora desse contexto, você lê um outro texto que diz assim, e foi e se enforcou. O que você vai fazer? Você pegou dois textos isolados, de contextos diferentes, e juntou os textos. E o que você fez? Um absurdo. Então, agora eu vou me enforcar, a Bíblia diz que eu tenho que me enforcar. Então, veja, o fato de eu isolar um texto de um contexto, eu estou me colocando no lugar de Deus. Porque eu estou fazendo aquilo que Deus é o único que pode fazer. Então eu não posso tirar do contexto do caráter de Deus aquilo que Ele deixou para mim, para eu usar da forma que me apraz. Eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar um texto para me defender. Eu não posso pegar um texto para me beneficiar. Eu não posso pegar um texto para sustentar, fundamentar as minhas ideologias particulares. Porque eu estou cometendo um grande erro. Um texto isolado da Bíblia faz com que a Bíblia não tenha unidade e faz com que eu seja Deus. Eu entro no lugar de Deus, porque foi Deus quem criou todos os textos de maneira harmônica e não de maneira isolada. Senão ele criaria vários livros separadamente e não na unidade. Então existem muitas pessoas hoje em dia que só leem os Salmos. Inclusive vocês veem por aí nas livrarias evangélicas os Salmos, o livrinho só de Salmos. E isso é um perigo? É um perigo. Os Salmos é bacana, é confortador, tem muitas boas coisas, sim, mas você não pode ficar só com o livro de Salmos, porque o livro de Salmos, ele fala sobre vários assuntos da Bíblia. Como você vai fazer a conexão do livro de Salmos, por exemplo, com o Apocalipse? Você não consegue. Você não tem estrutura para isso se você não tiver contextualizado na Bíblia. Então é muito perigoso que você fique fixo em textos isolados, principalmente em livros isolados da Bíblia. É preciso que você não desconecte nenhum versículo da Bíblia do contexto que ele está inserido. Então, a Bíblia é clara? Sim, é clara. Mas o que nós dizemos quando a Bíblia é clara? Nós queremos dizer que a Bíblia é clara nos seus temas centrais. Qual é o tema central da Bíblia? Salvação. O homem é um pecador e precisa de salvação. A Bíblia é claríssima nesse ponto, em dizer que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Ponto. Isso é claro, qualquer criança pode entender isso. Uma criança de 8, 9 anos, que já tem o seu juízo formado, ela consegue entender isso. Acontece que nem todos os textos da Escritura, é isso que nós estamos tentando comentar aqui, são tão claros assim. Não é isso, Val? Tem textos que não são tão claros assim.
Eu estava dando um exemplo ontem, né, na classe que a gente estava participando com os jovens à noite. Nem todos os textos são tão claros assim. Tem textos que você tem que, sabe, colocar a cabeça ali para pensar. E ainda assim, pastor Ival, vai demorar muito tempo para eu poder entender aquele texto. E vou mais além ainda. Pode ser que eu nem compreenda ele. Pode ser que eu volte só compreender esse texto no céu. Porque nós teremos a eternidade para estudar a palavra de Deus. Então, veja, apesar da clareza da Bíblia, isso eu quero dizer para os irmãos, apesar da clareza da Bíblia, você vai se deparar sim com textos difíceis. E o que fazer quando se deparar com um texto difícil desse? Esse é o grande ponto. Quando a gente, às vezes, nós como seres humanos, ao pegar esse livro para ler, é normal a gente pegar esse livro para ler um texto e achar que ele é difícil, e por ele ser difícil, a gente parar de ler. Isso é muito difícil. É o que muita gente faz sobre o Apocalipse. Que não precisa entender. É o que fazem sobre o Apocalipse. Não, o Apocalipse tem muitos símbolos e tal, eu não vou estudar o Apocalipse. Mas o próprio Apocalipse explica ele mesmo. O que a gente tem que fazer nesse caso? Orar e estudar. Eu estou orando, estou estudando, mas eu não estou entendendo. Tem alguém, Deus vai te mostrar alguém que vai te ajudar. Quer ver uma linha parecida com essa de raciocínio? O seguinte, onde na Bíblia está escrito que eu não posso fumar? Um desafio para vocês aí. Acha aí o texto da Bíblia onde diz eu não posso fumar. Achei. Tem algum texto aí, você que está ouvindo a gente, manda uma mensagem aí se você sabe algum texto na Bíblia que diz assim, é proibido fumar. Tem? Não tem. Não tem. Mas tem algum texto da Bíblia que fala que o meu corpo, ele pertence a Deus e eu não posso destruir o meu corpo? Então, eu encontrei ou não encontrei um texto que diz que eu não posso fumar? Então, aí é que está. Quando nós lemos a Bíblia na sua unidade, ela se torna totalmente integral. Ela é algo integral. Então, muitas vezes as pessoas querem respostas da Bíblia diretamente. Olha, você não deve cometer esse pecado. Mas tem uma lista enorme de pecados que a Bíblia não é direta, mas ela é indireta em dizer que aquilo é pecado. Por isso, você precisa entender, meu querido, que quando você lê a Bíblia, não leia a Bíblia buscando respostas diretas para aquilo que você quer, mas leia a Bíblia esperando as respostas diretas de Deus para tudo que você precisa. É totalmente diferente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A Bíblia é extremamente clara, límpida para todos nós. Ela interpreta a si própria. Mas nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós buscamos na Bíblia para não causar expectativa negativa. Puxar um gancho aqui do que o Val falou, essa questão de abrir a Bíblia, às vezes, né, ler um texto e não entender aquele texto. Qual que é a minha atitude nesse momento? Né? Primeiro que o Val falou aqui, orar e continuar estudando. Né? E ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos tudo. Então, eu comentava isso com os jovens ontem à noite. Se você achar que você vai ter resposta para tudo, você vai entrar num colapso. Porque você não vai achar resposta para tudo. Você não vai ter resposta para tudo. E isso é bom. Por quê? Porque nós teremos dependência de Deus. E saber que, olha, realmente eu não entendi isso aqui, é porque eu ainda preciso entender mais. Né? Preciso me aprofundar. Eu estava vendo um vídeo essa semana de um pessoal que comenta também a lição de escola sabatina, e ele disse o seguinte, que ele demorou 15 anos para entender um texto lá da Bíblia. 15 anos. E a gente lê num dia, aí não tem a resposta e já acha, esse texto é muito difícil, vou abandonar. Gente, não é assim, né? Não é assim. Né? E a gente realmente tem que ter. A Bíblia é clara? Sim, nos seus temas centrais e principais ela é clara, qualquer pessoa pode entender, qualquer criança pode entender que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o tema principal da Bíblia, e é isso que eu preciso para a salvação. Agora, aqueles temas da Bíblia que eu não consigo harmonizar, e às vezes eu falo, como é que Deus matava no Velho Testamento? A gente tem dificuldade com isso, né? Como é que Deus permitiu fazer isso, fazer aquilo? Eu posso não entender, mas eu tenho a eternidade toda para entender. O que eu preciso fazer? Chegar no céu. Aí se eu chegar no céu, eu vou ter explicação para tudo. Eu acho até que caberia aqui fugir só um pouquinho desse contexto, não, mais ou menos um minuto. É o seguinte, a minha preocupação hoje, de verdade, é como as pessoas estão lendo a Bíblia. Esse é o ponto. Eu posso pegar minha Bíblia, eu ouço meu pastor falando assim, meu pastor diz, você deve ler a Bíblia, a primeira hora do dia para Deus e tal.
A gente já fala disso há 10 anos. Aí o cara ele levanta e tal, ele pega a Bíblia. O que Deus tem para mim hoje? E caiu em Abacuque. É melhor ir para Provérbios, né? Abacuque é meio complicado. Aí, opa, caiu em Naum. Não, Naum é difícil. Vou para Mateus, que fala de Jesus e tal. O grande ponto é que as pessoas não estão estudando a Bíblia como Deus pretende que a gente estude a Bíblia. Olha, eu vou dizer para vocês, eu estou completando agora, no mês de junho, 25 vezes que eu li a Bíblia. E eu vou ser réu, confesso para vocês aqui. Eu, muitas vezes, leio e digo, por que eu nunca enxerguei isso antes? Por quê? Principalmente como pregador, quando eu vou ler fora a minha meditação, eu vou ler para retirar informações para passar para os irmãos, eu falo, mas por que eu nunca vi isso? É impossível isso estar na Bíblia. Eu já li a Bíblia 25 vezes, por que eu não vi isso? Aqui está o grande ponto que nós precisamos entender. Como você disse agora, do muito bem dito, é que nós precisamos entender que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente aprende. Então nós precisamos ler mais a Bíblia, com mais afinco, com mais dedicação, com mais paixão, para Deus poder se revelar para mim. Se eu ler superficialmente, só ler para, hoje eu li a Bíblia. Minha mãe pergunta, filho, você leu a Bíblia? Li, mãe, e tal, não sei. Isso não importa. Então, eu me debulhar sobre a Bíblia, eu parar minhas atividades inteiras, eu parar num lugar silente, tranquilo, para eu ler, ouvir a voz de Deus, ir, voltar, escrever, rabiscar, marcar aquilo que eu não entendi, voltar nisso, como você disse, voltar e voltar e voltar, para a gente poder realmente depurar aquilo que Deus tem falado para nós. Puxando um gancho disso que o pastor falou, não estava fora da lição não, mas como interpretar as Escrituras? A Bíblia diz que as Escrituras interpretam a si próprias. Então, esse é o conceito, né, que está por trás aqui do sola Escritura, né? Como a Bíblia se explica a si própria. Eu vou deixar então um pouquinho para vocês comentarem também sobre esse ponto. Se realmente esse é o melhor método, ou se eu devo usar outro método. Nós podemos buscar outros métodos para ajudar a entender algumas palavras, dicionários, e até alguns significados simbólicos. Mas a interpretação do texto, a própria Bíblia faz. Ela tem autoridade. A harmonia que existe entre as Escrituras traz essa autoridade que ela tem. Por isso que eu falei de Apocalipse. Cara, eu gosto demais de Apocalipse. Sou um apaixonado do Apocalipse, cara. Eu amo estudar Apocalipse. E quando ele mostra os textos lá, as figuras de linguagem, os animais, os símbolos, você fala assim, nossa, que isso, cara? Onde você vai caminhando, capítulo por capítulo, a própria Bíblia começa a dizer o que é isso, o que é aquilo, o que é esse animal, o que significa isso. Cara, é tão transparente, tão claro. Mas por que não é tão transparente e claro para algumas pessoas? Por causa da forma como elas leem a Bíblia. E quanto mais a gente lê mergulhando, mais nós vamos encontrar respostas. Por isso, Val, que a gente dá estudos bíblicos, né? O que é um estudo bíblico? Ele é o quê? Um agrupado de textos sobre o tema. Isso é bem mais fácil você interpretar a Bíblia desse jeito. Até nessa linha de que vocês comentaram, por exemplo, você vai em Daniel no capítulo 8. Lá está falando de um carneiro e fala de um bode. Aí eu fico, nossa, o que é um carneiro? O que é um bode? O que significa? O que será? Será que é aquilo? Será que é isso? Aí você vai no verso 20 e fala, o carneiro é a Medo-Pérsia. E o 21, o bode é a Grécia. Explicou. A própria Bíblia. A Bíblia está explicando. Agora, por que a pessoa tem dificuldade? Porque ele fica só com um texto. Aí ele vai ter dificuldade. Se ele não olhar o contexto, ele vai ter dificuldade em entender o que Deus está falando para ele. Val, comenta um pouquinho essa questão do contexto. Vocês comentaram por alto, mas fala um pouquinho dessa importância do contexto também, né? De levar em consideração todo o contexto, não só pegar um textinho isolado e fazer uma doutrina daquilo ali, né? Eu não posso pegar, eu não tenho autonomia para pegar um verso da Bíblia, porque acontece muito, eu até quero pedir licença para os meus irmãos evangélicos, acontece muitas pessoas pegam um texto da Bíblia
E aquele texto que enquadra com aquilo que eu acho que vai com as minhas ideias, eu pego aquele texto e falo, eu vou fazer um movimento e, baseado nesse texto, e até coloca até o nome do movimento baseado, trazendo trecho daquele texto. E a vida, o estilo de vida espiritual, o estilo de vida cristã, no meio desse grupo, não leva em consideração o restante das outras partes desse livro, da harmonia que está dentro desse livro. Apenas aqui apenas do que está no texto. A Bíblia é tão clara em dizer que a Escritura era útil para nos ensinar, para nos instruir, para nos educar, para nos repreender. Ela é tão clara, Paulo é tão claro quando ele diz isso, quando ele fala que é para ensinar, repreender, educar, é que dentro desse livro tem informações e orientações para todos os aspectos da sua vida, profissional, espiritual. Só dentro desse livro tem instruções para que você tenha uma vida de sucesso e levando para o âmbito espiritual, quando eu falei que às vezes alguém pega um texto e faz um movimento daquele texto, a Bíblia ela não é para ser, não precisa tirar movimento de textos isolados da Bíblia. A própria Bíblia, ela já tem a sua diretriz. Naquele contexto. Naquele contexto, né? Não podemos desviar aquilo que a Bíblia quer dizer. Val, só corroborando com o que você disse. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qual linha de raciocínio tem desse texto? Olhando o texto. Só o texto. Eu posso pegar esse texto e dizer assim, eu estou por exemplo, eu já ouvi muito isso, né? Pessoas estão numa reunião de festa e está ali na hora da comida, da refeição. Que comeis, que bebais, façamos tudo para a honra e glória de Deus. Então eu posso comer tudo que tem aqui. Eu posso comer o porco, posso comer o frango, posso comer tudo. É tudo para a honra e glória de Deus. Então, o que diz o contexto? O contexto desse texto, O contexto desse texto. Sabe o que ele diz? Ele fala sobre comportamento cristão. Não somente a questão de comer ou não comer. Então, se eu pego esse texto isoladamente do contexto, eu estou indo para uma linha totalmente errada. Só que Paulo está falando em todo o capítulo 10 sobre modéstia cristã, equilíbrio no comportamento com outras pessoas. A prova disso que aqui embaixo, no 32, diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem ao grego, nem à igreja de Deus. Então, é um contexto do capítulo 10. Agora, se eu pego esse texto, eu tiro ele do capítulo 10, ele serve para usar para outras coisas. Então, a sua pergunta, ela tem como base esse aspecto. Porque se eu fizer isso, eu estou acabando com o contexto paulino nesse aspecto que está mostrando para mim. Então tem que levar em consideração não só o contexto, mas tem que levar em consideração o autor, quem escreveu, para quem foi escrito, por exemplo. A época que foi escrito. Você pega um texto, por exemplo, de Corinto, para Corinto, a igreja de Corinto tinha problemas assim tremendos. Então você tem que pegar, você tem que levar em consideração e interpretar para quem Paulo estava escrevendo, porque senão, como nós estamos comentando, a gente vai sair do só a Escritura. Então só a Escritura o que é? É ficar com o que a Bíblia tem para dizer. Então, para eu entender exatamente isso, eu tenho que levar em consideração o contexto do texto, o contexto de toda a Bíblia, tem que levar em consideração o autor, quem escreveu, para quem o autor dirigiu aquela carta específica naquele momento, ou aquele texto específico, porque senão eu vou incorrer em erros, vou começar a levar para outros lados, e aí é onde começa a acontecer todos os problemas de interpretação, porque não leva em consideração as escrituras como um todo, né? Como a gente falou, as escrituras interpretando as próprias escrituras. Então, um texto que eu não consigo compreender, eu tenho que ver outros textos que vão tentar harmonizar essa ideia, exatamente para eu não fugir desse contexto. Por isso, a importância, né, a gente retoma, né, a fala do pastor lá do início, de usar então léxicos, ou seja, para usar as linguagens originais da Bíblia, porque às vezes a palavra
Isso é um ponto que você precisa entender. Isso não coloca descrédito na Bíblia, tá? É só para você entender o que eu vou dizer. O autor da Bíblia foi inspirado por Deus. O tradutor, não. Quem traduziu a Bíblia não foi inspirado, ele traduziu. E conforme você traduz, o que você tem? Vários significados para a mesma palavra. E eu vou dar um exemplo para você. Você vai lá em Gênesis capítulo 2, no verso 7, vai dizer que o Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se uma alma vivente. A palavra fôlego de vida ali é a mesma palavra quando você vai em Eclesiastes e traduzida por espírito. Ó, peraí. Mas qual que é a palavra? O original é ruá, fôlego. E lá em Eclesiastes também é ruá, é fôlego. Mas por que num lugar foi traduzido por espírito e em outro lugar como fôlego? Porque o tradutor da Bíblia achou que cabe espírito aqui, a palavra? Cabe, então eu vou traduzir como espírito. A gente tem que tomar cuidado, por isso a importância de se ater ao texto bíblico e principalmente ao original. Porque senão, muitos vão pegar esse texto e vão falar, tá vendo? Espírito, tem vida própria, etc. É dicotômico do corpo. Nesse contexto. Exato. Se a pessoa vai por essa linha, como você colocou, ele colocou que o espírito é dicotômico do corpo. E aí eu estou quebrando uma doutrina que é bíblica e que eu não posso quebrar. Exato. Portanto, é de suma importância. Aí alguém pode falar assim, pastor, mas como é que eu vou ter acesso a isso? Meu querido, já inventaram um negócio chamado Google. Na minha época, eu que sou velho, eu só tinha os meus livros e eu só tinha os meus dicionários e só tinha os meus comentários da minha estante. Hoje eu dei todos os meus livros e todos os meus comentários, eu tenho tudo na internet. Então é uma facilidade que nós temos hoje para você estudar e ir à etimologia da palavra no grego e no hebraico com total tranquilidade. A Bíblia é um livro para ser examinado, Jesus falou, examinar as Escrituras, né? A gente só vai achar o ouro na terra, o ouro não fica na superfície, né? O ouro você tem que cavar até achar o ouro, não é isso? É a mesma coisa a Bíblia, eu não vou achar verdades espirituais importantes para a minha Bíblia, como o pastor falou, abrir um texto, lendo, faço uma oração e vou para o meu trabalho. Não é assim que a gente vai achar a verdade das Escrituras. Bom, mas estamos falando aqui de só a Escritura, somente as Escrituras, que é importante ficar só nas Escrituras, etc. Agora eu vou jogar os meus amigos na parede, né? Ninguém mandou eles virem, aceitarem aqui o desafio, né? Manda. Mas aí vem o seguinte, tá? Como então harmonizar o princípio de só a Escritura, ou seja, só as Escrituras, com o fato de nós adventistas aceitarmos Ellen White como profeta de Deus? E agora eu jogo para vocês aí. Como harmonizar isso? Quem vai começar? Eu senti um silêncio. Ele é professor de matemática, eu não sou nada. Matemática e física. Eu falo primeiro. Matemática e física, foi mal, desculpa. Para completar o negócio. Eu falo primeiro, depois o pastor corrige. Como o Carlos Eduardo disse, quando se fala em Adventistas do século dia, quando se fala que a Bíblia ela é a única fonte de fé, e prática. Somente a Bíblia, alguém pergunta, e Ellen White? Quando se fala de Adventista, e Ellen White? Vocês vivem em prol de Ellen White. Isso a gente ouve muito isso daí. Mas qualquer pessoa que lê lê os livros de Ellen White de forma simples, você vai perceber que os textos de Ellen White, todos eles vai levar você para a Bíblia. Todos os textos dela vai te indicar para a Bíblia. E ela própria diz que ela fala para as pessoas que ocorrem no tempo dela, que ela estava escrevendo, ela diz o seguinte: se vocês não tivessem desonrado a Deus, tivessem seguido os princípios de Deus, Deus não precisava mandar profetas, não precisava mandar mensageiros para vir falar com vocês. Então, ela usa todos os livros de Ellen White para nos levar para a Bíblia Sagrada. Está em harmonia com a Bíblia, nos levar, nos corrigir e nos trazer para a Bíblia. E é tanto que a própria Bíblia fala que não havendo profecia, o que acontece? O povo vai perecer, se corrompe. Né? Então, Deus usou Ellen White, todos os escritos dela,
nenhum texto dela diz que é para você deixar a Bíblia e seguir o que está no texto. E nem entra em contradição. O texto dela nem está entrando em contradição com esse livro. Ela própria orientava os cristãos da sua época a estudar a Bíblia, seguir a orientação da Bíblia, e ela mesma era uma cristã que seguia os princípios da Bíblia Sagrada. Eu vou materializar o que você disse, tá bom? Então está escrito aqui na lição, todas as pessoas têm acesso a isso. Está escrito o seguinte: seus escritos nunca são um atalho nem substituto para o estudo sério da Bíblia. Na verdade, ela comentou, vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto dos seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não teriam necessitado dos testemunhos. Porque negligenciaram tomar conhecimento do livro inspirado de Deus, ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos. Então, o que isso diz? Que a profetisa do Senhor, Ellen White, está apenas corroborando de maneira inspirada por Deus com a nossa vida para nos aproximar da palavra de Deus. E em outro momento, ela diz o seguinte: não repitam o que eu declarei afirmando, a irmã White disse isso e a irmã White disse aquilo. Descubram o que o Senhor Deus de Israel diz e façam então o que ele ordena. É isso. É isso aí. Então é fácil você harmonizar o princípio sola escritura com os textos de Ellen White. Para que isso aconteça, você tem que fazer uma coisa que muitas pessoas não fazem, adventistas ou não adventistas, é conhecer quem era Ellen White. Esse é o primeiro ponto, porque se você não conhece quem é Ellen White, como é que você vai saber se ela foi realmente inspirada ou não por Deus? Por isso que, por exemplo, pastor, quando eu dou um estudo bíblico, tem gente que tem até medo, receio, ai, tá chegando no estudo de Ellen White, eu tenho que falar de Ellen White. Para mim é um dos estudos mais simples que tem na vida de Ellen White. Por quê? Porque eu dou o estudo, afirmo que nós cremos em Ellen White e falo para a pessoa assim, olha, leia Ellen White. Pronto. Então é simples, não é difícil. Agora, quando você entende qual é o papel de Ellen White, o papel de Ellen White não é interpretar a Bíblia, tanto que ela não era teóloga, e se você pegar na história da igreja, você vai ver que muitas vezes, quando os teólogos da igreja se reuniam, os pais da igreja lá, Tiago White, Uriah Smith, José Bates, etc., vários pais da igreja, Ellen White fala que ela ficava confusa, ela fala, puxa, eu não conseguia compreender o que eles estavam falando, por quê? Porque ela não era teóloga. Então, o objetivo da Ellen White não é interpretar a Bíblia, não é comentar, dar adicionais à Bíblia, é como o pastor falou aqui, ó, é trazer conhecimento simples e direto pra gente. Simples e direto. Aí você pode aí do outro lado falar o seguinte, então quer dizer o seguinte, se eu não ler nada de Ellen White, não creio em Ellen White, eu posso ir pro céu? Pode. Quem te salva é Jesus, não é Ellen White. E quem determina quem vai ou não pro céu não sou eu, nem a igreja adventista, não é ninguém, é Jesus Cristo. É simples como isso. Agora eu vou dizer pra você assim, olha, 2 Crônicas 20:20. Crede em seus profetas, prosperareis. Isso é uma parte do texto, eu estou citando apenas uma parte do texto. Portanto é o seguinte, se você não crê em Ellen White, ela não deixa de ser profeta, ela vai continuar sendo profeta. Agora, se eu crer em Ellen White, aplicar os testemunhos simples e diretos que ela deu para a vida de todo cristão, especialmente para a igreja adventista, mas todo cristão pode ler e se apropriar desses textos, eu vou ter um conhecimento muito maior, muito mais profundo, e vou amar muito mais a Jesus Cristo, porque estou dando ouvidos ao profeta de Deus e não rejeitando. Então não é proibido você rejeitar. Você pode até rejeitar, só que eu vou dizer uma coisa para você, sua vida vai ser muito mais infeliz e muito mais difícil do que se você estivesse dando ouvidos aos testemunhos simples e diretos de Deus. Então, o que a gente precisa para harmonizar só a Escritura com Ellen White é conhecer Ellen White e qual é a função que Ellen White tem na igreja adventista. Nenhuma doutrina da igreja foi criada sobre textos de Ellen White.
Eu desafio você a pegar o livro, o Tratado de Teologia da Igreja Adventista e ver lá a nossa doutrina, quantos textos bíblicos tem embaixo de cada doutrina, dando suporte para aquela doutrina. E não tem nenhum, absolutamente nenhum texto de Ellen White. E só para completar essa ideia, eu vou passar os comentários finais para vocês, para a gente poder encerrar. Ellen White, no seu último sermão, lá numa Assembleia da Associação Geral, já próximo da sua morte, ela subiu ao púlpito e pregou sobre João, capítulo 3, versos de 1 a 5. Muitos dos ouvintes na época ficaram até um pouco frustrados quando ela subiu e pregou um texto até relativamente simples, porque importa nascer de novo, mas eu preciso nascer de novo, estou na igreja, eu sou um cristão, etc. Ela pregou o sermão e depois de alguns dias ela voltou à Assembleia de novo. E ao voltar à Assembleia, ela subiu ao púlpito, ela falou poucas palavras, ela tinha uma Bíblia em cima do púlpito, ela pegou a sua Bíblia e disse essas seguintes palavras: recomendo-vos este livro. Colocou o livro, que é a Bíblia, né, em cima do púlpito e saiu da reunião. Foram as últimas palavras de Ellen White a todos os delegados, aos pastores da época. Então ela não recomendou o livro O Grande Conflito, O Desejado de Todas as Nações, Patriarcas e Profetas, Caminho aqui, nada disso. Nenhum livro dela. Não, ela recomendou este livro, a Bíblia. Ela falou, recomendo-vos este livro. Cessou de falar e foi embora. Ou seja, Ellen White sempre, em toda a sua vida, nos dirigiu à Bíblia. Então não tem como não aceitar o conselho de uma pessoa dessa. Se eu estivesse aceitando o conselho de alguém que falasse, olha, eu sou melhor do que Deus, meus textos são mais... Aí eu rejeitava. Agora uma pessoa que fala assim, olha, vá para a Bíblia, leia a Bíblia. Como o pastor falou, acabou de dizer assim, não digam o que Ellen White falou, digam o que Deus falou para você. Eu não tenho como rejeitar esses textos. Realmente dá para harmonizar completamente só a Escritura com Ellen White, tá bom? Queridos, eu vou passar agora para vocês as suas considerações finais, para a gente poder encerrar então aqui o nosso estudo desta manhã. Vamos? Falando da Bíblia, né, o próprio Jesus, toda a vida de Jesus, ela era baseada, tudo que ele ia falar, alguma resposta que ele ia dar, ele sempre citava as Escrituras. Quem escreveu a Escritura? Quem que orientou esse livro, a fazer esse livro? O próprio Jesus. Mas quando Jesus andou por aqui, as pessoas às vezes traziam alguma dúvida, jogavam para ele, ele tinha todas as condições de falar assim, é isso e isso que é para fazer. Mas Jesus ele não fazia isso. Ele falava, está escrito, por exemplo, aqui nós temos um texto aqui, ó, Mateus no capítulo 21, no verso 44. 21:44 diz assim, 21:44, todo que... Não é 21:44 que eu estou lendo? É 42? Eu falei isso nas Escrituras, hein? 21:42. Nunca lesse nas Escrituras, eu perdi lá o texto, lá, não estou escrevendo a letra ali. No 21:42, ele fala... Posso ler, irmão? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra que os construtores rejeitaram, esta é a principal angular. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Quem é essa pedra? O próprio Jesus. Ele não poderia dizer, eu sou a pedra. Mas ele falou, não está escrito, né? Outro texto que ele diz também, que ele fala, quando as pessoas vinham, falaram para ele assim, o que faz quando alguém casou, teve vários maridos, eram vários irmãos, um casou com aquela mulher, o irmão morreu, depois veio o outro, casou com aquela mulher, ele chegou até o 7º irmão. Quando ele morrer, quem vai ser o marido? Quando chegar a ressurreição, quem vai ser o marido daquela mulher? E Jesus fala, vocês nunca leram nas Escrituras? Jesus leva para a Bíblia. Jesus sempre levava as pessoas para o está escrito. Quando Jesus foi tentado pelo inimigo, quando o inimigo chega para Jesus e fala, se tu és o Filho de Deus,
faça com que essa pedra se transforme em pão. Jesus dizia, está escrito. Sempre Jesus levava para as Escrituras. E ele mesmo diz em João 5, no verso 39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E ela mesma, ela testifica de mim. Ou seja, é a Bíblia. Amém. Que Deus abençoe vocês. É um prazer ter aqui. Concluindo só um minuto aí do contexto de Ellen White, quando a gente compra um carro, a gente supostamente já sabe dirigir, né? Supostamente. Então, a primeira coisa que você faz quando você compra um carro é tirar ele da concessionária, certo? Então você entra no carro e faz o quê? Liga o carro e sai dirigindo. E olhando para os lados, feliz da vida, sentindo o cheiro do carro novo, e maravilha. Aí você chega em casa, mostra para todo mundo, dorme, outro dia você começa a vida e vai levando sua vida inteira com o seu carro. Dali 6 anos, sei lá, 5 anos, 3 anos, o carro dá um problema. Onde você leva? Aonde? Mecânico. No mecânico? E o mecânico vai lá, começa a olhar, descobriu o problema e tal, não sei o quê. Aí você fala assim, puxa, mas por que eu não vi esse problema? O mecânico fala assim, está no manual. Se você olhasse o manual, você ia ver que a temperatura da água tinha que ficar em tanto, não podia subir tanto, tinha que colocar água aí, está tudo escrito no manual. O manual da nossa vida é a Bíblia. Eu posso ter uma vida muito melhor se eu seguir o manual. Eu posso ter uma vida muito melhor se eu ler o manual. Agora, eu posso dirigir o carro da minha vida como eu achar melhor. E por isso nós vemos tantas pessoas independentes, achando que não precisam de Deus, fazendo o que quiser na sua vida, estragando o carro a cada minuto, estragando o carro a cada ângulo, e chega um momento que o carro não tem mais conserto. Mas a Bíblia, ela é meu único manual que pode fazer com que eu perdure para sempre, eternamente. Quanto mais eu leio o manual do carro, melhor eu preservo o carro. Quanto mais eu leio o manual chamado Bíblia, quanto mais a minha vida vai ser melhor. Ellen White, ela é uma pequena ajudadora para que eu leia o manual. Ela me elucida coisas que ajudam a entender mais e mais esse manual e sentir desejo por lê-lo todos os dias. Portanto, se nós tivermos a Bíblia como única regra de fé e prática, a nossa vida vai ser muito melhor para nós termos um relacionamento íntimo com Deus e sermos preparados para a eternidade. Amém. Eu quero concluir aqui lendo Hebreus capítulo 4, verso 12, para a gente poder encerrar, que foi o texto, na verdade, para memorizar, né, da nossa lição. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é viva. Portanto, viva a palavra de Deus e com certeza você vai ter vida. Eu agradeço a todos então que participaram aqui conosco, tiveram uma nova semana aqui, participando conosco aqui da lição da Escola Sabatina, e se nada mudar, né, sábado que vem estaremos de novo aqui mais uma vez, trazendo para vocês um pouco mais de comentários da palavra de Deus. Que Deus o abençoe, tenha um feliz sábado e que Deus tenha ricas bênçãos a derramar sobre a sua vida nesse sábado, que você possa aproveitar. Lembrando que agora, então, às 11 horas, pastor, quiser fazer o convite aí para o pessoal? Todos que estão assistindo, daqui a pouco, agora são 10h10, às 10h30, nós vamos enviar os links, o link para o culto que será às 11 horas. E você que é participante aqui conosco da lição, o William vai disponibilizar para você esse link e vamos ali estudar a palavra de Deus e receber mais bênçãos do Senhor às 11 horas. Que Deus abençoe você ricamente. Amém. Amém. Perfeito.